E aí galera, professor André Aras na área, cheguei mais uma vez aqui pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia sobre torque e equilíbrio. Povo, muito importante, já te falei, esse conceito aqui é show demais, tá? O que é torque? Ó, você já sabe deste conceito. Torque é a mesma coisa que momento. E momento nada mais é do que a força vezes a distância. Se eu tiver o torque resultante ou o momento resultante igual a zero, quer dizer que o objeto ele não vai rotacionar, tá? Então eu tenho um objeto aqui e eu tenho várias forças sendo feitas nesse objeto. Cada força vai ter um torque, ou seja, vai ter uma capacidade de fazer esse objeto rotacionar. Se todas as capacidades de todas as forças de fazer o objeto rotacionar para um lado for igual para o outro, quer dizer que ele vai ficar parado. Então todas as questões que você resolve de barra, de torque, de estática, você faz o seguinte, ó, momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário. Lembra disso? Beleza? Então tá aqui, isso é muito importante que você saiba esse conceitozinho para a gente continuar a nossa aula de hoje. Lembrando, essa distância é a distância até o ponto de apoio. Povo, quanto maior a distância até o ponto de apoio, maior a capacidade que eu tenho de fazer um objeto rotacionar. E quanto maior a força, maior vai ser essa capacidade também. A gente pensa na porta, por exemplo, o trinco da porta é o mais longe possível do ponto de apoio. Por quê? Porque daí você tem uma capacidade maior, prof, de fazer a porta rotacionar com uma força menor. Tudo se encaixa, tudo faz sentido. Isso é legal demais. Quando você vai tirar um parafuso, que você coloca a chave lá, você não faz a força pertinho do ponto de apoio aqui, né? Você faz a força o mais longe possível. Por quê? Quanto mais longe, maior a distância, maior o momento, ou maior o torque, maior a capacidade de fazer tudo isto rotacionar. Show? Sabendo disso, vamos classificar os tipos de alavancas que podem aparecer para você. Povo, para ser uma alavanca tem que ter pelo menos 3 partes. Se liga, eu vou desenhar aqui uma alavanca um pouquinho diferente. Ó, essa alavanca aqui, desenha aí também. Eu tenho um ponto de apoio, eu tenho um lugar que eu faço a força e tenho uma resistência aqui que pode ser uma pedra. Então isso aí é uma alavanca, mas para ser uma alavanca tem que ter essas 3 partes. Tem que ter este ponto de apoio, que eu vou chamar de PA. PA, professor, progressão aritmética? Não, ponto de apoio. Tem que ter esse ponto que eu também posso chamar de ponto fixo, então ponto de apoio ou ponto fixo, ou terceiro nome, olha só, fulcro, ou fulcrum, também pode vir para você nas questões mais antigas, vestibulares mais tradicionais, pode vir isso aí para você. Então pode ser esses 3 nomes aqui. Toda alavanca tem que ter esse ponto de apoio, não tem escolha, meu, tem que ter esse ponto aqui. Beleza, daí você faz uma força de um lado, a força que você faz de um lado, a gente chama de força potente. Porque sou eu que faço, então é força potente. Show? E essa força aqui do outro lado é força resistente, é a resistência. Então toda alavanca, povo, tem esses 3 pontos aí. E qual que é a tua brincadeira para poder classificar as alavancas? É você encontrar esses 3 pontos. Se você encontrar os 3 pontos, vai ficar tudo bem mais fácil. Por exemplo, esta alavanca aqui é uma alavanca que a gente chama de interfixa. Por quê, professor? Porque assim, ó, eu tenho a força potente de um lado, eu tenho a força resistente do outro, e aqui na meiuca eu tenho o quê? Eu tenho o ponto fixo. Se o ponto fixo está no meio entre as outras 2 partes, a gente chama de alavanca interfixa. É o que tiver no meio, é a alavanca, aquele negócio lá? Exatamente. O que está no meio entre as 2 coisas, daí é inter aquela coisa. Então, por exemplo aqui, pensa numa tesoura. Uma tesoura é uma alavanca? Professor, porque tem as 3 partes, né? Exatamente. Tem a parte que você faz a força, coloca o dedinho aqui, ó. Você faz a força nessa parte. Tem a parte da resistência, que é a parte do corte, confere? E tem o ponto fixo, que está na meiuca aqui, que é o ponto fixo da tesoura, que é tudo gira ao redor daquele ponto fixo. Logo, a tesoura é um ótimo exemplo de alavanca interfixa.
interfixa. Por quê? Porque o ponto fixo está no meio. Professor, e se for um alicate? É a mesma coisa, sacou? O ponto fixo está no meio, logo é alavanca interfixa. Sucesso? Tudo bem? Só que pode ter também a alavanca interresistente. O que é alavanca interresistente? Ó, o quebra-nozes é desse jeitão assim, certo? E você faz uma força de um lado, você tem a força resistente no meio, que é para quebrar a nós, e tem o ponto de apoio aqui na ponta. Quem que está no meio? Quem que está entre as outras duas? É a força resistente. Logo, ela é uma alavanca interresistente. Me dá outra ideia de alavanca interresistente aí que você tem na cabeça? Qualquer um, pode ser qualquer um. Professor, o quebra-nós. Tá aqui já, o quebra-nós é outra ideia, não é a mesma. Ah, danadinho. Ó, vamos lá, outro exemplo pode ser carrinho de mão. Carro de mão, pará. Carrinho de mão, ó, você coloca aqui, você pega de um lado, então você faz a força potente de um lado, você coloca a tralha no meio, pode ser até ter irmão menor, né? Coloca a tralha ali no meio, e na outra parte você coloca, tem o pneuzinho, que é o ponto fixo. Então, o ponto fixo está de um lado, no meio tá a tralha, né? Que é a parte resistente, e você faz a potência na outra ponta. Então, se tá a tralha no meio, logo é alavanca interresistente. Aí você vai lá, daí joga, né? Enfim, todo mundo já brincou disso aí também. Quem teve oportunidade, muito legal. E tem a alavanca interpotente. A alavanca interpotente, a força de potência tá no meio. Então, sabe pinça? Aquilo, né? Que os caras utilizam para tirar pelinho do nariz? Então, essa pinça aqui é uma alavanca interpotente, porque tem um ponto fixo numa ponta, tem a parte de resistência, que é onde você coloca lá o pelinho, né? A parte de resistência, e a força que você faz no meio. Então, quem está no meio é a força potente, logo é uma alavanca interpotente. Pegador de macarrão, ó, pegador de macarrão ou de gelo, tanto faz, você tem em casa aí? Isso também é uma alavanca interpotente, porque você faz a força no meio lá, né, para pegar o gelo ou o macarrão. Confere? Então, os tipos de alavanca, para você saber o nome, é muito simples, povo, e é só isso. O que eu gostaria que você lembrasse? Você lembra que a alavanca é regido por um conceito, o conceito de torque. E o conceito de torque é isso aqui, ó. M igual a F vezes D. Aquilo que você já conhece. F vezes D, força e distância até o ponto de apoio. E quanto maior a distância até o ponto de apoio, menos força você tem que fazer para realizar um trabalho. Isso é muito interessante. Tão interessante que o Arquimedes um dia falou: você quer que eu mova o planeta? Me dá uma alavanca grande o suficiente que eu consigo fazer. E de fato, porque se ela for grande o suficiente, você consegue, ó, com uma grande distância, fazer menos força para fazer algo se movimentar. Daí, olha pra cá, tesoura. Tá, prof, mas tem umas tesouras, que tem uns cabão assim, ó, grandão, que é pra cortar, por exemplo, algo muito duro, tipo um galho. Umas tesouras, não sei se você já consegue imaginar, é o mesmo esquema aqui, só que tem uns cabos enormes. Por quê? E como que ela vai cortar o galho? Isso aqui, essa parte da tesoura, a parte que corta é bem pequenininha. Já o cabo é enorme. Por que tem que ser assim? Porque daí você faz uma força longe do ponto de apoio, você faz assim, ó, uma força longe do ponto de apoio, olha só. E essa força tem que ser menor, porque é longe do ponto de apoio, e vai aparecer uma força maior pertinho do ponto de apoio, sacou? É sempre uma troca, sempre isso. Você tem uma distância maior, você faz uma força menor. Daí do outro lado, a distância é menor, aparece uma força maior. Isso é um sistema que a gente chama de sistema multiplicador de força, beleza? Deixa eu te perguntar, se você entendeu esses tipos de alavanca aqui, você já deve imaginar que o teu corpo é cheio de alavancas, certo? Quando você faz assim, ó, você vai pra academia e fica fazendo assim, ó. Isso aqui é uma alavanca, Isso é uma alavanca o quê? Interfixa, interresistente ou interpotente? Pensa aí um pouquinho. Ó, a resistência tá onde? Tá aqui, ó. O ponto de apoio tá onde? Tá aqui. E você faz a força onde? Você faz a força com algo que liga aqui, ó. Você levanta essa partezinha aqui. Sacou? Então a força potente, ela tá no meio entre o ponto fixo e a força resistente. Logo, esse movimento aqui que você faz é uma alavanca interpotente. Sacou? Você contrai o músculo aqui, contraindo o músculo, ele puxa com um tendãozinho assim, ó. Sacou? Alavanca interpotente. Então pode cair para você, numa questão de Enem, por exemplo, pode cair muita coisa. Ó, outra coisa,
quando você vai morder algo mais molinho, você morde assim, né? Olha lá, comendinho. Agora vai morder algo mais duro, o que você faz? Involuntariamente, meu. Você nunca tinha pensado nisso, agora vai fazer total sentido. Involuntariamente. Vai morder algo mais duro, você faz assim, ó. É ou não é? Ah, boa! Quando você faz assim, você está fazendo uma força maior, porque você diminui a distância até o ponto de apoio, ó. Ponto de apoio da tua mordida, que é total uma alavanca, é assim, ó. Quando você diminui a distância, você faz uma força maior. Beleza? Tudo bem? Show! Sabendo disso, vamos fazer essa questão 2 dos complementares aí? Pode ser? Vamos lá! Então, vou apagar aqui e vou desenhar. Ele não me trouxe o desenho, cara. Questão danadinha. Eu vou desenhar o que ele fala na questão. Vamos lá. Daí ele fala o seguinte, ó. O homem de massa igual a 80 quilos está em repouso e em equilíbrio sobre uma prancha rígida de 2 metros de comprimento, cuja massa é muito menor do que a do homem. Quando ele fala assim, sabe o que isso quer dizer? A massa da prancha não me interessa, tá? Massa da prancha não me interessa. Então eu vou desenhar aqui, ó, uma prancha. Isso é uma prancha? É, uma prancha que tá... A prancha está posicionada horizontalmente sobre 2 apoios, A e B, em suas extremidades. Então vou colocar aqui 2 apoios, ó. Um apoio aqui e um apoio aqui. Esse aqui é o apoio A e esse aqui é o apoio B. Tá, e o homem está a 0,2 metros da extremidade apoiada em A. Então o homem está aqui, ó. Vou desenhar o homem aqui. Aqui está o homem. Beleza, prof. E ele está a 0,2 metros daqui, né? Isso. Desenhando a questão. A intensidade da força em newtons que a prancha exerce sobre o apoio A. Qual que é a intensidade da força que a prancha exerce sobre o apoio A? É isso que ele quer saber. Povo, eu desenhei a questão. Tá. A prancha, ela tem 2 metros de comprimento, ele falou. Então, vou colocar aqui 2 metros que eu tinha esquecido. Tá. Tá tudo parado. Se tá tudo parado, é uma questão de estática, é uma questão de torque. Meu, o que você vai fazer? A primeira coisa, todas as questões. Todas as questões. Você vai fazer assim, ó. Momento no sentido horário é igual a momento no sentido anti-horário. Ó, anti-horário é igual a horário. Tudo bem? Beleza. Daí o que você faz? Você desenha as forças que agem na barra. Desenha as forças que agem na barra. Vamos lá. Professor, tem o peso do homem. Isso, tem o peso do homem. Tem a normal aqui, a força que este apoio faz na barra? Tem, normal de A. Tem a normal de B? Também tem a normal de B. Beleza, prof. Tem só isso? Só. Se tivesse o peso da barra, se ele considerasse, você ia colocar no meio aqui, ó, peso da barra. Seria uma força a mais, nada demais, tá? Tá, tem essas 3 forças aí, né? É, prof. E agora? E agora, você faz o seguinte, coloca o dedinho no ponto de apoio. Qual deles? Escolhe um. Se eu quero saber quanto que vale isso aqui, eu tenho que colocar o dedinho lá. Por quê? Porque se eu colocar o dedinho aqui, essa normal não vai ter torque. Porque a normal está em cima do ponto de apoio, sacou? Então coloca o dedinho aqui, ó. Coloca aí, professor. Coloca, tá aqui, ó. Beleza. Se só existir essa força, esquece o resto. Se só existir essa força, essa barra vai girar para onde? Vai girar assim, né? Assim é sentido anti-horário. Então eu vou colocar o momento do peso do homem desse lado igual. Momento do peso do homem. E se só existir essa força aqui, ó, essa força aqui para cima, a barra vai girar assim, né? Esquece o resto. Só existir essa força, a barra gira nesse sentido. Sentido horário. Então vai ficar momento da normal A. Professor, e a normal B? Tem momento não? Não, não tem. Por quê? Porque ela está em cima do ponto de apoio. Show? Tá. E daí eu só abrir as equações e calcular. E acabou. Só isso, professor. Só. Peso do homem vezes a distância do peso do homem até o ponto de apoio é igual a normal A vezes a distância do normal A até o ponto de apoio. Ó, peso do homem dá quanto? Se ele tem 80 quilos, o peso é 800. Beleza. A distância do ponto de apoio do homem até o ponto de apoio vale quanto? Se tudo é 2 metros e aqui é 0,2, é 1,8, né? Então 800, 1,8. É igual a normal A, é o que eu quero saber. E a distância da normal A até o ponto de apoio é quanto? 2 metros, né? Tudo 2 metros. Então, normal A vai ficar 800 vezes 1,8 sobre 2. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Ó, vamos ver quem faz primeiro? Vamos lá?
Eita, peraí. 800 vezes 1,8 divididos por 2 dá 720. Então, normal A, 720 newtons. Beleza? Tá aí. Professor, se eu quisesse saber a normal B agora, quanto que vale aquela normal B? Se eu quiser saber isso, o que eu faria? É simples. Ou você pega esse cara aqui como ponto de apoio, certo? Ou você faz o seguinte, ó. As duas forças para cima tem que dar igual a essa para baixo. Então, essa mais essa tem que dar igual a essa. Também é uma possibilidade. Beleza? Então, tem duas maneiras de fazer para achar o normal B. Mas aqui já foi, né? Letra D de doidão é a resposta correta. E a última questão que eu gostaria de fazer com você, de torque, é essa aqui, ó. Questão do Enem, 4 do DH. Muito tchutchuquinha essa questão. Se liga, tenta resolver e eu já corrijo para você. Tá? Vamos lá. Ó, questão é o seguinte. O mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Beleza, prof? Normalmente são necessárias duas ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças... olha só. O diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em força que a dobradiça exerce na porta. Povo, eu vou desenhar uma portinha aqui, vou desenhar duas dobradiças igual ele fez lá. E vamos resolver essa parada aí. Tá, olha só. Pensa o seguinte comigo. Essas dobradiças, elas seguram o quê? Primeiro, que age na porta tem o peso dela, que eu coloco no meio, tá? Beleza, prof. E ela vai segurar a primeira coisa para a porta não cair. A primeira força que as dobradiças fazem é para a porta não cair. Faz sentido? Então, elas fazem, se a porta faz uma força para baixo, elas têm que segurar a porta para não cair, fazendo uma força para cima. Sucesso? Tudo bem? Mas não só isso. Então, tem essa alternativa? Tem letra C. Ó, o desavisado já é marcar a letra C. Cuidado. Mas, ó, pensa o seguinte comigo. Se não existisse esta dobradiça aqui, ó, se não existisse ela, o que aconteceria com essa porta? Se não existisse essa dobradiça, a porta ia fazer assim, ó. Ia vir pra cá, ó. Confere? Tudo bem? Você consegue imaginar isso? Tira essa dobradiça, a porta faz assim, ó. Ela vem pra cá. Se ela vem pra cá, quer dizer que essa dobradiça tá fazendo uma força contrária. Para ela não fazer isso, ela faz uma força contrária, no caso pra cá, ó. Professor, é verdade, hein? Tô te falando. E agora, ó, se não existir essa dobradiça aqui, pensa comigo. Se essa aqui não existir, o que vai acontecer com a porta? Se essa aqui não existir, a porta vai cair pra lá, né, prof? Vai fazer assim, ó. Pra cá, ó. Pra cá. Se ela vai cair pra cá, quer dizer que essa dobradiça segura com uma força pro outro lado, pra cá. Então a dobradiça faz essas duas forças, prof. Faz pra cá e pra cá, pra cá e pra lá. Logo, a força que vou representar ali é a resultante entre as duas. Agora, tem essa alternativa para cá e para lá? Letra D de doidão é a resposta. Olha que questão legal do Enem, cara. Questão tchutchuquinha. Mas você entendeu? Show de bola? Então, esse é o conceito de torque, povo. Espero que você tenha curtido. Muito legal. Muita coisa no teu cotidiano é explicado com isso. E show! Valeu! Professor André fica por aqui. Até a próxima. Tchau!